Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Hoje nós falaremos sobre análise discursiva de textos jornalísticos e ideologias. Vocês estão lembrados que no início desse módulo nós falamos justamente sobre a notícia. Qual que é o objetivo da notícia? Informar. Tem uma função referencial cujo objetivo é informar sobre os fatos ou acontecimentos que podem ser da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país ou até mesmo as notícias do mundo, né, em sua casa, digamos assim. Bom, olha só, você costuma ler notícia, né, vê-las, ouvi-las? Como é a sua relação com esse tipo de texto? Eu tenho certeza que no seu dia a dia vocês sempre ouvem notícias, né, através do rádio ou assistem através da televisão, beleza? Bom, para darmos continuidade ao nosso assunto, os textos jornalísticos circulam em jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Uma característica importante desses textos é favorecer o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir algo novo que acontece. A linguagem jornalística ela deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para que o emissor, né, as informações mais importantes sobre um determinado tema. O autor do texto possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em geral, é esse o objetivo. Normalmente, o que é importante nós observarmos em uma notícia? Primeiramente é o quê? Né, o acontecimento, qual foi o evento, qual foi o fato ocorrido. Quem? Qual ou quais personagens estão envolvidos neste acontecimento? Quando? Nesse momento, nós vamos observar na notícia o horário em que ocorreu o fato, né? Onde? O local onde aconteceu o episódio, como? É o modo como ocorreu e por quê? Qual a causa, né, deste fato, deste acontecimento? Então, são esses os pontos que nós devemos observar na notícia, ok? Então, existem vários gêneros jornalísticos, né, oficiais, editoriais, as reportagens, as entrevistas, classificados, né, as cartas de leitor e muitos outros textos. Como iniciamos falando, né, de notícia, nós vamos explorar mais um pouco esse gênero textual. A notícia é um texto meramente informativo. E o que quer dizer isso? De olho só na tela, olha só. Quando nós falamos que texto é informativo, quer dizer que é um texto que apresenta apenas informações sobre um determinado assunto. E aí, olha só, nós temos uma manchete, depois temos o lead, que é o primeiro parágrafo do texto. Nele será feito o resumo da notícia, respondendo questões fundamentais de um texto informativo. O que, quais são os fatos, quem, as pessoas envolvidas, quando, o tempo em que ocorreu, onde, o lugar onde ocorreu o fato, como, é o enredo, né, a história ali apresentada, e por quê, as razões e as justificativas sobre o que está sendo apresentado na notícia. E aí nós temos aqui o corpo da notícia, são as partes do texto que serão desenvolvidas de forma detalhada, o que foi brevemente apresentada no lead. Olha só, agora aqui nós temos um exemplo, né, e nós vamos mostrar para vocês aqui a manchete, olha só. Palhaço, vendedor ambulante goiano, realiza o sonho de passar em uma universidade federal de medicina. E aí temos o lead que vai trazer o resumo, olha. Ele ganhou bolsas de estudo em cursinhos particulares para se preparar para as seleções. Estudante tentou durante 9 anos até ser aprovado. E aí, finalmente, aqui, nós temos o corpo da notícia, em que serão apresentados todos os detalhes sobre essa notícia, sobre esse palhaço vendedor, que é o Aloysio Gustavo Miranda, de 40 anos, que foi aprovado no curso de medicina após 9 anos de dedicação.
e aí vem todos os outros detalhes sobre isso, ok? Então perceba que, por mais que se afirme ser uma notícia, um texto imparcial, ou que digam que ele traduz uma exatidão, a veracidade, o que quer dizer veracidade? A verdade dos fatos, a imparcialidade absoluta nesse texto é impossível, pois o redator escolhe, né, o que ele vai contar, quais acontecimentos, dentre outros, pode se transformar em uma notícia que venda mais. O objetivo é vender, né, a notícia. Determinando o que, ainda há o como, isto é, como atingir o leitor de maneira direta. O que implica uma determinada seleção de vocabulário, destaque, né, para o tipo de letra, o tamanho da notícia. Vocês perceberam no exemplo que a manchete, nós temos letras, né, destacadas. Então, nós vamos observando essas características. Por isso, é necessário compreender que o jornalismo não retrata e nem cria fatos. Detalhe, o jornalismo não retrata e nem cria fatos, e sim constrói visões dos fatos. Então é importante que a gente perceba quais são as ideologias que nós temos, né, presentes em uma determinada notícia. Quando nós falamos sobre imparcialidade, não deveria, mas de uma certa forma sempre haverá, né, por parte do diretor, por parte ali dos redatores, né, uma certa tendência. E o que seria efeito de sentido? Os efeitos de sentido são possibilidades de expressões escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. E nesse tipo de texto nós temos também a presença de ideologias, termo muito falado nos últimos tempos, mas que poucos sabem exatamente o que significa. Então, o que é ideologia? Na visão clássica, o termo tem o significado de uma espécie de ciência capaz de organizar metodicamente e estudar rigorosamente o conjunto de ideias que formam a intelectualidade humana. Já pela visão crítica, a ideologia é uma ilusão criada por uma classe para manter a aparente legitimidade de um sistema de dominação. Então, são essas aqui, né, os dois conceitos que nós podemos analisar sobre ideologia. Outra questão importante, né, quando se fala, né, dessa ilusão criada para simpatizar ou antipatizar os sistemas sociais que compõem a nossa sociedade, e a partir disso surge o quê? As fake news. Já ouviram falar em fake news? Muito comentadas. Trata-se de uma notícia não verídica, ou seja, é uma informação falsa. Mediante, né, o uso das tecnologias, o acesso à internet, é importante que tenhamos sempre o cuidado para saber se de fato aquele fato que está sendo ali apresentado, ele de fato é verídico, se de fato ele é verdadeiro. Então não podemos, né, através do WhatsApp ou quaisquer outras redes sociais, estarmos espalhando notícias das quais a gente não tem certeza se de fato são verdadeiras. Continuando aqui, nós temos então, né, as nossas atividades, né? Então, para fechar o tópico, né, que tal organizar uma análise de uma notícia, né? Então, vocês poderão, em um jornal impresso, ou pode ser online, buscar uma notícia. Qual que será essa notícia? Isso fica a seu critério, a sua escolha. Retire o seu lead, observe qual é a manchete e resuma o que está em seu corpo. Do que essa notícia está falando? Procure perceber se há imparcialidade ou o jornalista se manifestou de forma explícita. Veja se houve uma tentativa de manipulação ou só o repasse das informações. Então, esta é a atividade. E o que vocês irão observar nesse texto? Primeiramente, a manchete. Nós vamos buscar uma notícia e o que chama a atenção? A manchete, né, vem em letras maiores, né, em negrito, e isso pode despertar o seu interesse de ler essa notícia.
Então faça a escolha a partir, portanto, da manchete. Observe o lead e depois faça toda a leitura desta notícia. E você precisa observar se há uma imparcialidade. O que seria essa imparcialidade, professor? Se ali, naquela notícia, foi simplesmente repassado um fato ou um acontecimento sem que haja uma tendência ou um posicionamento por parte, né, do jornalista, tá ok? Do jornal. Então, observar essa notícia. E hoje, para encerrar, nós falamos, né, sobre a notícia, falamos sobre, né, a análise discursiva de textos jornalísticos e as suas ideologias. E para isso é importante que você observe se há, de fato, essa imparcialidade. Lembrando que a notícia, ela tem como função principal informar. É importante que vocês estejam atentos àquelas perguntinhas básicas de uma notícia. O quê? Então, qual é o fato que está sendo noticiado? Quem? As pessoas que estão envolvidas nessa situação. Onde? Quando? Então, onde aconteceu, em qual horário aconteceu esse fato, e aí, posteriormente, vem as características explicando o que de fato ali aconteceu referente àquela notícia. Então, é com vocês, façam a sua pesquisa de uma notícia, pode ser em um jornal antigo, impresso, ou pode-se, inclusive, pesquisar aí na internet e vocês estejam olhando quais são os fatos, qual é o lead, o resumo dessa notícia, qual é a informação principal, ou seja, o tema que está sendo ali abordado na notícia e importante que vocês também observem se há ou não uma tendência do jornal, do jornalista ali, ou se ele foi totalmente imparcial. Então agora é com vocês, conto aí com a participação de todos analisando esta notícia. Então, nessa aula nós estudamos análise discursiva dos textos jornalísticos e ideologias. Então, até a próxima, um bom trabalho, partiu!